ceia. Eu vou repetir aqui. Quem congrega tem ceia. Pode ser que está dando um nó na tua cabeça. Aí, pastor, poxa, como que você vai tomar ceia se você nem tem um pastor para te guiar? Então, quem congrega tem o direito da ceia. E quem é discípulo tem o direito da ceia. Quem está entendendo isso aqui, diga agora. Agora é interessante que o próprio Cristo, ele faz questão de falar da ceia no dia da Páscoa. E quando se fala de Páscoa, ele faz questão do Novo Testamento e está fazendo uma conexão de Páscoa com a ceia. Por quê? Porque não tem como ter ceia